Oi, pessoal, tudo bem? Então, alguns amigos estavam tentando fazer esse exercício aqui, né? Então, eu resolvi gravar aqui como é que era a resolução dele. Essa é uma questão bem grande, então eu separei em duas etapas. Então, a primeira etapa é quando a gente resolve essa equação de forma algébrica, e aí na segunda etapa é quando a gente resolve ela graficamente. Então, a questão fala o seguinte: dados os segmentos A e B, resolva graficamente a equação x² mais b² igual a 2ax. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: A e B são segmentos, então são valores positivos e eles não são nulos, né, para poder ser segmentos. E a gente tem que x² mais b² é igual a 2ax, é uma equação do segundo grau. Então, quando eu passo esse cara pro lado de lá, vai ficar assim, ó: x² menos 2ax mais b² é igual a zero. Então, a gente vai resolver essa equação. Como? A gente vai resolver utilizando o mesmo Bhaskara, né? Coisa que a gente já sabe. Então, vamos calcular o delta aqui. Então, o delta vai ser b², então menos 2a² menos 4 vezes o a vezes o c, que seria o b². Então, o delta vai ser 4a² menos 4b². Então, agora a gente vai descobrir o valor de x. Então, x vai ser igual a menos b, então vai ficar 2a aqui, mais ou menos raiz de 4a² menos 4b² sobre 2 vezes o a, que nesse caso, 2 vezes 1, que vai ser 2. Então, quando eu colocar o 4 em evidência aqui, eu vou conseguir separar, né? Então, eu vou ter que x vai ser igual a 2a mais ou menos raiz de 4 vezes o a² menos b² sobre 2a. Quando eu resolver esse 4, vai para fora da raiz, né? Como se fosse o 2. Então, x vai ser igual a 2a mais ou menos 2 vezes raiz de a² menos b² sobre 2. Aí, agora a gente simplifica, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de a² menos b². Então, essa aqui, ó, é a nossa resposta, é a solução do nosso problema. Então, x vai ser igual a mais ou menos esse cara aqui. Só que o que acontece? Raiz quadrada de a² menos b², isso aqui só vai existir se isso aqui for maior que zero, né? Então, isso aqui só vai existir se a² menos b² for maior ou igual que zero, porque não pode ter radicando negativo para raiz, para índice par. Então, o que a gente faz aqui? Joga para outro lado. Então, tem que a² tem que ser maior ou igual que b², tira o quadrado, né? Aplicando raiz dos dois lados. Então, eu tenho que a é maior ou igual que b. Então, desse cara aqui, a gente tem duas situações. A primeira situação é o seguinte: ou a é igual a b, né? Ou meu a é maior do que b. Então, a gente olha para cá agora. Se meu a for igual a b, quando eu botar aqui, ó, vai dar zero. Então, eu tenho que uma solução vai ser a. E a outra solução, se o a for maior que b, eu vou ter a mais isso aqui e a menos isso aqui, né? Então, a gente tem, se a for igual a b, x igual a uma solução. Se a for maior do que b, a gente vai ter duas soluções, para a mais essa raiz e a menos essa raiz. Lembrando que isso aqui são segmentos, né? Então, são pedacinhos de reta. Então, um pedaço da reta mais esse pedaço, e esse pedacinho da reta menos esse pedaço, tá? Então, a gente vai pensar como a gente vai resolver isso agora na parte 2. Então, a parte algébrica acabou. Ok, então a gente voltou para a segunda parte, né? Então, a gente encontrou como solução x1 igual a mais raiz de a² menos b² e meu x2, que é a minha outra solução, quando a gente tem o menos, a menos esse segmento, né? Então, são partes da reta. Então, a gente tem que começar a pensar. Eu tenho uma coisa, eu tenho que o meu a, ele é maior do que b. Ok? Para isso aqui poder existir. E outra coisa, eu tenho que saber quem é esse cara, porque para pensar, imagina que eu descobri o valor de A. A minha solução, ó, esse aqui é o valor de A. Então, o A vai ser o A menos esse cara aqui, ó, a² menos b². E o outro vai ser esse outro pedacinho, né? Que vai ser menos e o outro que vai ser mais, né? Então, ó, esse aqui tudo, se for A,
esse aqui vai ser o pedacinho A menos esse cara, e esse aqui seria o pedacinho A mais esse cara, né? Que é o raiz de A menos B ao quadrado. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai construir esse segmento aqui, né? Porque a gente consegue deduzir um A maior do que B, mas como é que a gente constrói isso aqui, né? Aqui é meio complicado. E aí que tá o pulo do gato para poder resolver essa questão. É a gente observar o seguinte, no triângulo retângulo, olha só que interessante. No triângulo retângulo de hipotenusa, né? No triângulo retângulo de hipotenusa A e um dos catetos B, eu vou ter que esse cara aqui, ó, vou chamar esse aqui de... é um cateto qualquer, né? Eu vou ter que esse cara aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ser justamente o A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu vou ter a medida de A, a medida do segmento que eu tava precisando, que eu não sabia quanto que era, e eu vou ter a medida do B. E aí, eu tendo o valor de A, ó, aí eu jogo esse cara aqui pra cima, essa mesma medida, e depois eu venho aqui e tiro ela. Então, vamos parar pra pensar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer pra resolver essa questão, então, né, a gente vai fazer uma reta suporte, ok? Uma reta suporte. Nessa reta suporte, eu vou destacar uma medida pro meu B. Pode ser uma medida qualquer. Então, vou chamar esse cara aqui de AB, que é o meu segmento. Agora, eu vou construir uma perpendicular passando pelo B, né? Para poder ter esse triângulo retângulo aqui, certo? Então, eu venho aqui com o meu esquadro, né? E construo uma reta perpendicular à que eu tenho. Beleza, foi aqui. Ok, construí uma reta perpendicular. Certo? Agora, eu tenho que construir o valor de C, desculpa, o valor de A. Então, com o meu compasso, eu vou abrir o meu compasso de uma medida de forma que ele encoste a reta perpendicular que eu fiz, ok? Só que como ela ficou pequena, acabou que não encostou, mas agora eu vou prolongar ela e vai encostar. Pronto. E aí, agora eu vou ligar esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó, que a gente acabou de fazer, vai ser a medida A. Dá pra ver ou tá muito clarinho? Vou reforçar aqui. Então, essa medida aqui vai ser a medida A, e eu tenho certeza que ela é maior do que B, porque a hipotenusa é de um triângulo retângulo. Vou chamar esse cara aqui de C. Agora, repara uma coisa. O A ao quadrado, isso aqui é um triângulo retângulo, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, eu tenho que BC ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos B ao quadrado, que eu joguei esse cara pro lado de lá. Então, eu tenho que BC vai ser igual, o segmento CB vai ser igual a mais ou menos raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Como a gente está falando de segmentos, eu posso ignorar o valor negativo, né? Porque sempre vai ser positivo. Então, esse cara aqui, ó, é raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá, Juliana, e aí, qual é a solução final? Então, olha só, a solução final é o seguinte, é A menos esse cara. Então, eu venho aqui, pego essa medida, tá vendo? Essa medida aqui, que é esse cara, e transporto pro lado de cá. Coloco a ponta seca no C e faço. Então, significa que esse aqui é o segmento A menos esse cara. Então, vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, esse aqui, ó, é a minha resposta. Então, o segmento PA é, graficamente, uma das soluções, que é o A menos esse cara. Agora, a gente vai fazer pro A mais, né? Então, a gente vai prolongar essa reta aqui, tá? Prolongar ela, pode prolongar para baixo ou prolongar para cima, tanto faz. Nesse caso, eu vou prolongar para cima. Tá? Prolonguei pra cima, até dei uma riscadinha aqui. E eu pego a mesma medida, tá vendo? E vou marcar lá em cima. Então, esse ponto que marcou aqui, ó, vai ser o ponto Q, tá? Então, eu vou ter que a solução, o segmento AQ, é uma outra solução, que é o segmento A mais esse cara aqui, ok? Então, aí você faz mais bonitinho, porque eu fiz bem confuso aqui, né? Então tá, gente, é isso. Um beijão, tchau, tchau.